Olá! Nessa aula vamos ver algumas aplicações da lei de Gauss. Vamos pensar em um condutor. Eu vou colocar algumas cargas aqui no condutor. Quando eu soltar essas cargas, o que vai acontecer com elas? Bem, se todas elas são positivas, elas vão se repelir e vão querer ficar o mais longe possível umas das outras. Só que se esse material aqui é um condutor, elas têm mobilidade, então elas podem andar. E o lugar em que elas vão ficar mais distante possível vai ser, então, na superfície desse condutor carregado. Se eu colocar uma superfície gaussiana aqui dentro do condutor, quanto que vai dar o campo lá dentro? Bem, a lei de Gauss nos diz que a integral fechada do campo escalar dA é igual a carga dentro dividido por ε0. Mas se as cargas se afastaram o máximo possível, elas vão ficar aqui na superfície do condutor. Então, do lado de dentro, eu não tenho carga. Elas vão ficar acumuladas na superfície. Então, se essa integral é nula, a área da superfície gaussiana não é nula, que essa superfície tem uma área diferente de zero. Então, o campo tem que ser nulo dentro do condutor. Então, quando um condutor é carregado, as cargas se acumulam na superfície, de modo que o campo no seu interior se anula. Então, se o campo dentro do condutor não é zero, então eu ainda não atingi o equilíbrio eletrostático. As cargas ainda estão se movendo. Qualquer componente de campo que eu tenha aqui dentro vai fazer essas cargas se moverem. Elas só param de se mover e acumulam-se na superfície do condutor quando o campo lá dentro se anula. Ok? Agora, vamos pensar num condutor que tenha um buraco, uma cavidade. O que acontece se eu coloco nele uma quantidade de cargas? Bom, de novo, essas cargas vão se repelir. Como o material é condutor, elas terão mobilidade. Então, elas vão se afastar umas das outras. Vão tentar ficar o mais longe possível. Agora, e na superfície interna do condutor, será que eu tenho cargas acumuladas? Bom, vamos pensar na lei de Gauss. Vou colocar uma superfície gaussiana em torno da cavidade do condutor. E vou utilizar a lei de Gauss, integral fechada de E escalar dA igual a carga dentro dividido por ε0. Nesse caso, eu já sei que o campo elétrico no interior de um condutor é zero. Então, essa integral dá zero. Se essa integral dá zero, eu não posso ter carga dentro do condutor, mesmo que exista uma cavidade em seu interior. Então, quando o equilíbrio eletrostático é atingido, quando as cargas não estão mais se movendo, todas elas estão acumuladas na superfície externa do condutor. Porque se tiver carga na superfície da cavidade interna, eu vou ter um campo aqui dentro do condutor diferente de zero, então elas ainda não estão em equilíbrio eletrostático, ok? Então a superfície da cavidade não tem cargas, só a superfície externa. Agora, veja esse problema aqui. Eu tenho um condutor aqui, uma casca esférica, e tem uma carguinha aqui. Essa carguinha está a uma distância r sobre 2 do centro dessa esfera de raio R. Então, essa carga aqui tem menos 5 microcoulombs. A casca esférica está eletricamente neutra. Como vai ficar a distribuição de cargas na parte interna da casca esférica e como que vai ficar a distribuição de cargas na parte externa da casca esférica e como vão ficar as linhas de campo elétrico nessa situação. E aí, como que eu faço para
resolver esse problema? Acontece que essa carga negativa vai atrair para a superfície interna do condutor uma carga positiva de 5 microcoulombs. Por quê? Porque se eu colocar uma superfície gaussiana aqui dentro do condutor, quando ele tiver atingido o equilíbrio eletrostático, então o campo elétrico aqui nessa superfície gaussiana tem que ser zero. Para ele ser zero, a carga dentro tem que ser zero. Então, essa carga mais 5 tem que atrair para essa superfície interna uma carga de mais 5 microcoulombs. Ok? Como que vai ficar essa distribuição de cargas? Bem, desse lado eu tenho uma distância menor entre a casca e a carga do que desse lado. Então, eu vou ter uma concentração de cargas maior desse lado do que desse lado. Ok? Agora, do lado de fora, se a casca é eletricamente neutra e eu atrair uma carga de mais 5 coulombs para dentro, então eu tenho uma carga de menos 5 coulombs do lado de fora. Agora, do lado de dentro, elas estão mais acumuladas desse lado do que desse lado. O que acontece fora? Fora, elas estarão simetricamente distribuídas em torno da superfície. Por quê? Porque o campo elétrico dentro do condutor é zero e as cargas que estão fora não enxergam a distribuição das cargas que estão dentro. O campo elétrico no interior é nulo. Então, elas vão se acumular uniformemente distribuídas aqui em torno da superfície externa. E as linhas de campo vão ficar mais ou menos desse jeito, assim, ó. Agora vamos pensar em uma placa condutora. Eu tenho um plano condutor. As cargas vão acumular-se na superfície externa desse condutor. A gente já sabe disso. Então, eu vou usar a lei de Gauss para a gente achar como se comporta o campo aqui próximo a essa superfície desse condutor carregado. Então, a lei de Gauss, integral fechada do campo escalar dA, igual a carga dentro dividido por ε0. O campo vai apontar para fora, né? Já que eu tenho cargas positivas aqui, o campo vai apontar nessa direção, ok? Agora, qual que é o ângulo que o campo elétrico faz com a placa? Esse ângulo tem que ser de 90 graus. Por quê? Vamos supor que eu tenho uma componente paralela aqui, ó, à superfície da placa. Se eu tenho essa componente paralela, essa carga vai se mover nessa direção. Então, se essas cargas não estão se movendo, o campo no interior do condutor é zero e o campo na superfície tem que ser perpendicular a ela, para que essas cargas estejam realmente em repouso aqui, ok? Então, o ângulo que o campo elétrico faz com a superfície tem que ser de 90 graus. Se o condutor for irregular, como a gente viu nessa situação aqui, ó, o campo vai ser perpendicular em cada ponto da superfície, ok? Cada ponto vai ter uma componente perpendicular do campo em relação àquela superfície, ok? No caso de um condutor plano, esse campo elétrico vai ter linhas de campo paralelas umas com as outras, todas elas perpendiculares à superfície, ok? Então, eu vou colocar aqui uma superfície gaussiana. Eu falei para vocês que a superfície gaussiana deve ser escolhida de modo que eu aproveito a simetria do meu sistema para tirar esse campo da integral,
certo? Só que, nesse caso aqui, eu posso escolher uma superfície gaussiana de várias formas. Por exemplo, eu posso escolher uma superfície gaussiana cilíndrica ou uma superfície gaussiana em forma de um paralelogramo, porque eu vou colocar uma partezinha dele aqui dentro do condutor. Por quê? Porque aqui dentro o campo é zero, eu já sei. No caso, eu vou calcular o campo elétrico aqui na lateral desse cilindro e eu vou calcular na tampa, ok? Se essa superfície gaussiana fosse um cubinho, por exemplo, eu teria condições de calcular da mesma forma, não teria diferença nenhuma, ok? Mas vamos calcular aqui utilizando essa superfície cilíndrica. Então, eu vou calcular a integral de E escalar dr na tampa, no fundo e na lateral. A soma dessas três integrais me dá a integral fechada na área da superfície gaussiana cilíndrica que eu coloquei aqui, ok? Então, eu sei que na tampa o campo elétrico aponta saindo perpendicularmente com o plano da superfície. E o DA também aponta nessa mesma direção. O DA é perpendicular à superfície e aponta sempre para fora. Então, o ângulo entre o campo e o DA é zero. Então, essa integral na tampa vai ficar assim, ó, módulo do campo, módulo do DA, cosseno de zero. O campo eu vou tirar da integral, vai ficar a integral de DA. Cosseno de zero é 1. E a integral de DA vai ser a área do círculo, que é πr ao quadrado, onde o r é essa distância do centro até a borda desse círculo aqui, que é a tampa, ok? No fundo, a gente tem que o campo é nulo, porque dentro do condutor eu não tenho campo, ok? Então, o campo é zero, então essa integral no fundo dá zero. Agora, na lateral, o que acontece na lateral do cilindro? Na lateral do cilindro, eu tenho que o DA é perpendicular a cada ponto. Então, veja que em qualquer ponto que eu pegar aqui, esse DA vai ser perpendicular com o campo elétrico. Tanto quando ele estiver na direção de Z aqui para cima, quanto ele estiver na direção de Y aqui, saindo do slide, qualquer DA aqui, ó, vai estar perpendicular ao campo elétrico. Então, na lateral, todinha essa que está para fora da nossa superfície, vai dar zero essa integral. E do lado de dentro? Do lado de dentro já deu zero porque não tem campo. Então, de toda maneira, essa integral na lateral dá zero. Então, só sobra a integral na tampa, que é E πr ao quadrado, ok? Então, vamos somar essas três integrais para achar a integral fechada. Então, vai ficar a integral na tampa, E πr ao quadrado, a integral no fundo é zero, a integral na lateral é zero, ok? Agora, isso daí tem que ser igual à carga dentro dividido por ε0. Acontece que essa carga dentro é a carga dentro da minha superfície gaussiana, certo? E como que eu vou saber quanta carga tem aqui dentro? Bem, a gente vai definir a densidade superficial de cargas. Densidade superficial de cargas é a quantidade de cargas dividido pela área, a área da superfície, ok? Se essa distribuição de cargas é uniforme e eu pegar a carga total da superfície plana, dividir pela área, eu tenho esse valor. Mas se eu pegar a carga de um pedacinho e dividir pela área desse pedacinho, eu vou achar o mesmo valor, se a distribuição de cargas for uniforme. Nesse caso, a distribuição de carga é uniforme, né? Porque eu tenho um condutor.
Então, eu vou escrever a carga dentro como sendo densidade superficial de carga sigma, πr ao quadrado. Essa área aqui, ó, é justamente essa área aqui de interseção entre o cilindro da superfície gaussiana e a placa, que é igual à área da tampa, que é igual à área do fundo, porque isso é um cilindro. Então, quando eu substituir aqui, ó, o que vai acontecer? Esse Rzinho ao quadrado é igual a esse Rzinho ao quadrado. Então, πr corta, eu vou ter que o campo elétrico é sigma dividido por ε0. Então, veja que o campo elétrico é constante próximo à superfície de um condutor. Ele é constante. O sigma é a densidade de carga, é uma constante do problema. E o ε0 é um constante universal. Então, o campo não depende da distância que eu estou olhando de um condutor. Se eu tenho um condutor aqui muito comprido, infinito, eu posso pegar uma distância qualquer aqui, ó, que o campo vai ser o mesmo, sigma dividido por ε0. Ok? O campo é constante. Vamos pensar numa linha isolante de cargas agora. A linha isolante de cargas, eu posso considerar que tem uma simetria cilíndrica, porque nesse caso que as cargas são positivas, o campo vai ser saindo da linha, né? Então, eu vou olhar a uma distância r dessa linha, eu vou ter o mesmo campo em toda a superfície. Então, se eu colocar uma superfície cilíndrica, a qualquer ponto que eu pegar aqui na superfície desse cilindro, eu estarei à mesma distância da linha de cargas. Eu estou aproveitando a simetria do problema. E o campo elétrico vai ser constante em qualquer ponto dessa lateral aqui do cilindro. Ok? Então, eu vou pensar numa superfície gaussiana de raio R e altura H, em torno dessa linha de cargas. E vou utilizar a lei de Gauss, integral fechada do campo escalar dA, igual a carga dentro dividido por ε0. Vou dividir novamente essa superfície em tampa, fundo e lateral. Então, essa integral fechada eu posso dividir em 3 integrais, de modo que a soma das 3 dá a superfície fechada. Então, integral na tampa de E escalar dA, integral no fundo de E escalar dA, integral na lateral de E escalar dA. Na tampa, eu tenho um dA aqui, ó, pequenininho, apontando para cima, né? Sempre aponto para fora da superfície gaussiana. Só que nesse pontinho aqui, ó, o meu campo é paralelo com a superfície. Ele não fura a superfície entrando, ele está apontando nessa direção. Então, o campo e o dA fazem um ângulo de 90 graus. Então, a integral na tampa vai ser o módulo do campo, o módulo do dA, cosseno de 90. Só que o cosseno de 90 é zero. Então, a integral na tampa é zero. Eu não tenho fluxo de campo elétrico atravessando a tampa. Ele é paralelo, então ele não perfura a tampa, ele perfura só a lateral. Então, o que vai acontecer com a integral no fundo? Vai acontecer a mesma coisa. O campo é paralelo com o dA, então a integral dá zero. E na lateral? Na lateral, eu vou ter o dA apontando perpendicularmente à superfície, assim como o campo elétrico. Então, em toda a superfície lateral, eu tenho o dA e o campo elétrico paralelos. O ângulo entre eles é zero. Então, se o ângulo entre eles é zero, a minha integral vai ficar módulo do campo elétrico, módulo do dA, cosseno de zero. O campo elétrico sai da integral, porque ele tem o mesmo módulo em todos os pontos. Cosseno de zero é 1, fica a integral de dA. A integral de dA é a área lateral. Como que a gente acha essa área lateral do cilindro? Se eu desenrolar esse cilindro, eu vou ter um retângulo. Pensa numa folha de papel. Você enrola ela encostando duas beiradas, você forma um cilindro. E essa medida aqui, ó, é justamente a medida do perímetro dessa circunferência da tampa, que é 2π vezes R. Então, se você abrir a folha de papel, eu tenho que a base é 2πr e a altura é h.
Então, a área vai ser 2πr na base vezes h na altura. Então, eu tenho 2πrh como área dessa lateral do cilindro. Agora, somando as três integrais, eu tenho que a integral fechada de E escalar dA é o campo E 2πrh. E isso aqui vai ser igual a carga dentro dividido por εc. Mas, de novo, quem é a carga dentro? A carga dentro é a carga que está aqui, nesse pedacinho aqui de comprimento H dessa linha, ok? Como que eu faço para descobrir quanta carga tem nesse pedacinho? Eu vou definir agora a densidade linear de carga. Densidade linear de carga vai ser a carga dividido pelo comprimento, ok? Se essa distribuição de cargas é uniforme, qualquer pedacinho que eu pegar, dividir pelo comprimento dele, vai ser igual à densidade linear de carga quando eu pego a carga total da linha e divido pelo comprimento total da linha, ok? Então, eu vou falar que a carga dentro é igual à densidade linear de carga vezes o comprimento H dessa linha. Então, eu vou substituir aqui λH, então vai ficar, passando essa coisa para cá dividindo, vai ficar aqui no lugar da carga dentro, λH, 2πrh dividido por εc. Então, o H vai embora com esse H aqui, então vai ficar o campo igual à densidade linear de carga, 2πε0 vezes R. Então, na situação de uma linha de cargas, eu tenho que o campo diminui com 1 sobre R, ok? À medida que eu me afasto do campo, ele decai com 1 sobre R. Agora, vamos pensar se a placa carregada for isolante. Eu tenho uma placa isolante bem fininha e ela é infinita. Continua infinitamente para cima, continua infinitamente para baixo. E essa largura aqui é muito menor do que o comprimento dela. Então, ela é fina. Então, eu vou usar a lei de Gauss. Integral fechada de E escalar dA igual carga dentro dividido por ε0. O campo, a gente já sabe que vai ser perpendicular à superfície saindo, porque a carga é positiva. Só que no caso da placa isolante, eu tenho campo do lado de dentro dela, que eu não sei quanto que vale. Mas do outro lado, eu vou ter um campo igual ao campo que eu tenho desse lado. Então, eu tenho campo elétrico dos dois lados quando eu tenho uma placa isolante e fina. Então, eu vou colocar uma superfície gaussiana aqui, de modo que eu tenho um pedacinho dela do lado de cá, um pedacinho dela do lado de lá. Por que eu não vou colocar ela, o fundo dela dentro da placa? Porque eu não sei quanto que vale o campo dentro da placa. Eu não sei como esse campo se comporta dentro da placa. Eu sei como se comporta do lado de fora da placa, ok? Então, eu vou colocar a superfície assim, ó, passando pelos dois lados. Agora, a integral fechada de E escalar dA vai ser de novo a integral na tampa, mais a integral no fundo, mais a integral na lateral de E escalar dA. A integral na tampa vai ser o módulo do campo elétrico, módulo do dA cosseno de zero, né? Porque o dA aponta na mesma direção do campo. E como a gente viu, essa área aqui é πr ao quadrado. O que vai acontecer com a integral no fundo? Integral no fundo vai ser da mesma forma. Eu tenho o campo apontando para lá, o dA apontando para lá, porque o dA é sempre apontando para fora da superfície. Então, o dA também vai ter a mesma direção do campo. Então, vai ser o módulo do campo, o módulo do dA cosseno de zero também. Então, a integral vai dar
o campo elétrico, saiu para fora, e a integral de dA também dá πr ao quadrado, né? Essa área da tampa é igual à área do fundo. E na lateral, o que acontece na lateral? Na lateral, o campo ele é paralelo à lateral do cilindro. Então, a integral na lateral desse cilindro vai ser o módulo do campo, o módulo do dA, cosseno de 90. Então, essa integral vai dar zero de qualquer jeito. Somando tudo isso, eu tenho que a integral de E escalar dA para a placa isolante fina e infinita vai ser a integral na tampa, E πr ao quadrado, mais a integral no fundo, E πr ao quadrado, mais a integral na lateral, que deu zero. Então, eu tenho duas vezes E πr ao quadrado igual a carga dentro dividido por ε0. Aqui, de novo, a gente vai usar o conceito de densidade superficial de cargas, que vai ser a carga da placa dividido pela área. Nessa situação, a gente precisa que essa placa isolante de cargas tenha uma distribuição uniforme para que a gente possa considerar que a densidade linear de cargas da placa toda é igual à densidade linear do pedacinho. Se eu pegar a carga do pedacinho e dividir pela área do pedacinho, eu vou ter o mesmo valor. Isso acontece se a distribuição de cargas for uniforme. Então, nessa situação, eu tenho que a carga dentro vai ser a densidade de carga vezes a área. A área é a área dessa interseção aqui com a placa, que é um círculo, né? Que é igual da tampa, que é igual do fundo. Então, πr ao quadrado. Substituindo aqui, eu vou ter 2e πr ao quadrado. Aqui eu vou ter sigma πr ao quadrado dividido por ε0. Então, passando tudo isso para o lado de lá, eu vou ter que o campo elétrico é sigma dividido por 2ε0. Então, veja que a placa condutora, eu tenho sigma dividido por ε0. E na placa isolante, eu tenho sigma dividido por 2ε0. Por que isso acontece? Porque para a placa isolante, o campo elétrico foi dividido. A metade ficou para um lado, a outra metade ficou para o outro lado. Na placa condutora, o campo fica todo de um lado só, porque do lado de dentro o campo é zero. Então, passa o campo para o outro lado, ok? Agora, vamos pensar, então, duas placas isolantes com cargas positivas distribuídas homogeneamente aqui. E essa placa aqui, eu tenho cargas negativas homogeneamente distribuídas, mas eu tenho um número diferente de cargas negativas do que de cargas positivas. Como que é o campo para a placa positiva? Bem, ele é perpendicular à superfície e ele é apontando para fora, né? Então, esse campo eu vou chamar de E+, que é o campo da placa positiva. Como que fica o campo da placa negativa? O campo da placa negativa vai ser semelhante, só que ele vai apontar para dentro, entrando na placa, já que a carga é negativa. E eu vou chamar esse campo de E-. Veja que a densidade de linhas de campo vai ser diferente, porque eu vou ter aqui uma densidade de carga diferente de lá, ok? Só que essa placa, ela faz um campo elétrico em toda a região do espaço, inclusive na região em que essa placa se encontra e depois dela. Então, do lado de cada placa negativa, eu ainda tenho campo provocado pela placa positiva. A mesma coisa acontece do lado de cá. Do lado de cá, eu tenho o campo da placa positiva, mas eu tenho também o campo feito pela placa negativa. Então, como que fica o campo total para essa situação? Eu vou ter que somar desse lado o campo negativo-positivo no meio e do outro lado. Eu tenho que somar os dois campos, obedecendo essa sinalização aqui, ó. Desse lado, eu vou fazer a diferença de E- para o E+. Desse lado, eu vou fazer
a diferença do E mais por E menos. E nesse lado eu vou fazer a diferença do E mais com o E menos. Ok? Marca uma direção positiva e coloca os sinais de acordo. Então, pensando nessa situação, vamos dar o valor de sigma mais para densidade de cargas positiva da placa positiva de 6,8 microcoulomb por metro quadrado. E para a placa negativa, eu vou dar um valor sigma menos, que é de 4,3 microcoulombs por metro quadrado. E eu quero o campo elétrico entre as placas, à esquerda das placas e à direita das placas, ok? Vou deixar esse probleminha para vocês terminarem de fazer. Agora, para que a gente pode utilizar esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa a gente pode utilizar em impressora jato de tinta, por exemplo. Como que funciona uma impressora jato de tinta? A impressora jato de tinta, ela gera umas gotículas bem pequenininhas de tinta e ela deixa essas gotículas carregadas. Faz essa gotícula passar no campo elétrico que você pode controlar, aumentando ou diminuindo, e fazendo com que essa gotinha vá parar exatamente no ponto em que você quer para escrever uma letra ou fazer um desenho, ok? Então veja bem esse problema aqui. A figura mostra as placas defletoras de uma impressora jato de tinta. Uma gota de tinta com uma massa M, uma carga Q, penetra na região entre as placas, movendo-se inicialmente na horizontal, com velocidade V, como está mostrando aqui. Ó. Gotinha de tinta vem e entra nesse campo elétrico feito por essas placas defletoras, né? O campo elétrico, nesse caso aqui, está apontando para baixo. Então, ela entra com essa velocidade aqui, na direção de X. Se o comprimento da placa é L e o campo elétrico é E, qual é a deflexão vertical da gota ao deixar na região entre as placas? Então, se não existisse campo elétrico entre as placas, essa gotinha ia passar direto e ia sair bem aqui. Como existe campo elétrico, e se essa gota tem uma carga negativa, então ela vai sofrer uma força elétrica que vai puxar ela para cima. Então, ao invés de seguir em linha reta, essa gota vai subir aqui, vai sair da placa lá em cima. Então, o que ele quer saber é qual é essa diferença do ponto que ela sai para o ponto que ela sairia caso não tivesse campo elétrico. Essa é a deflexão vertical da gota, ok? E você tem aqui os dados para calcular. Encerramos com essa aula o assunto referente ao capítulo de Lei de Gauss.